nós vamos seguir. Eu quero saber se você tem alguma pergunta. Não? Tem aí? Uhum. Tem uma pergunta aqui assim, pastor. Faz mais de 3 anos que eu não voto e nem sequer justifico. Queria saber do pastor quais as complicações que eu poderia ter por esse ato. As complicações a nível espiritual não são nenhuma, né? Porque nós não somos obrigados a seguir regras que os homens impõem. Então, definitivamente não são nenhumas. Agora, nós sabemos que o título de eleitor, se a lei não mudou, se você não votar 3 vezes consecutivas, o seu título era cancelado. Não sei se a lei mudou. Eu até ouvi alguma coisa de mudança sobre essa questão de título, mas eu até li alguma coisa, mas não me preocupei em gravar nada na memória dos detalhes dessa lei. Então, essa informação antiga que eu tenho, de que se você não votar por 3 vezes consecutivas, você cancela o seu título. Mas ele é cancelado, mas a hora que você quiser, você vai lá e reativa ele de novo. Por uma multazinha, parece de 19, 20 e poucos reais, coisa boba assim. Então, a questão é aquilo que eu estava falando. Se você não tem um título de eleitor, às vezes, por exemplo, eu sei que quando você vai tirar um passaporte, eles exigem o seu título de eleitor. Cá entre nós, não deveria. Título de eleitor não é uma documentação que tem nada a ver com passaporte. Mas por que isso? Para obrigar você, principalmente quem quer viajar para o exterior, se não tem título de eleitor, vai ter burocracia. A pessoa vai ter que ir lá, não tem necessariamente que votar, tem que ter o título. Então, chegou lá na hora, eu quero tirar um passaporte para Paris, título de eleitor. Não tenho. Não tiramos. Mas não tem mais, não tiramos e acabou a história. Se insistir, fala alto, vai chamar o policial e o policial vai te dar ordem de prisão. Não vai tirar o seu título e acabou a história. É regra do país, por quê? Porque interessa que você tenha o título de eleitor. Porque, mesmo que você não vote, existe um cartão postal. No Brasil, tem tantos milhões que votam. Não tem tantos milhões que votam. Tem tantos milhões que possuem título de eleitor, mas não tantos milhões que votam. E outra coisa, esses números, o que esses números devem ser maquiados é uma vergonha nacional. Então, se ele um dia, essa pessoa aí tem o nome dele? Noelma? Noelma. Ficou em casa. A Noelma ficou em casa, está com medo da chuva. Então, se a pessoa não tem o título, na hora de tirar algum documento, pode ser que seja exigido. Por exemplo, quando eu fui trabalhar nos muitos empregos que eu tive, Bradesco, Centro Educacional da Lagoa, Transporte Futuro, Colégio do Seminário Betel, e eu trabalhei em tantos lugares, sempre exigia título de eleitor. Sempre pedia título de eleitor. Eu não sei o que aconteceria se eu não tivesse esse documento para apresentar. Mas eu imagino que eles não iam querer me aceitar como um funcionário, como um empregado. Então, as documentações, como eu falava no começo, é bom mantê-las, mesmo que você não as use, mesmo que elas não signifiquem nada para você. Às vezes, Deus usa caminhos que os homens criam, não porque Ele dependa desses caminhos, mas porque Ele quis usar. Por exemplo, uma vez um guarda me parou, um guarda de trânsito. Naquela condição, né, irmão? Eu tinha um Voyage 83, andava, mas era 83. E documento todo atrasado, não tinha dinheiro, precisava andar com carro, vamos pela fé. Aí parei na Avenida Suburbana, parece que agora é outro nome. Documento. Está aqui. Mas só tem esse documento? 2 anos atrasado? Abre a mala do carro aí. Abri a mala do carro, aí eu estava com uma roupa toda suja, que estava trabalhando em pintura, não lembro aonde, tinha umas espátulas lá dentro do carro. Qual a sua profissão?
Falei assim, poxa, amigo, a gente faz muita coisa, a gente tem que sobreviver, né? Aí eu falei assim, eu sou pastor de uma igreja lá no alto do Morro do Santo Cristo. Você é pastor? Você tem como provar isso? Falei, tenho. Puxei a carteirinha de pastor, mostrei para ele. Carteira nossa, do próprio ministério, a gente mesmo faz, nós temos CNPJ, nós temos autonomia para isso. Aí falou, tudo bem, pode ir embora. Obrigado, fui embora. Não me multou, não me disse mais nada. Eu acho que faltou pouco ele pedir ore por mim, né? Então, às vezes existem caminhos naturais que Deus usa. Eu já vi Deus usar muito caminho natural. Eu já vi Deus usar muitas vezes o número de um documento. Eu já vi Deus usar muitas vezes o médico, sendo que ele não precisa usar os médicos. Todos nós sabemos isso. Jesus precisa usar médico? Quantas vezes eu já vi Jesus usar um óculos para nos dar uma visão boa? E ele precisa desses óculos? Não precisa, mas ele usa. Como eu sei que ele usa, eu não sei porquê, quem sou eu para entrar na mente de Deus? Então eu acabo, tem que tirar a identidade? Tá bom. Tem que renovar com chip? Tá bom. Tem que ter título de eleitor? Tá aqui. Tem que ter PIS, PASEP, sei lá o que, mais o que, identidade? Tá tudo aqui, CPF, tá tudo aqui. Mas eu sei que meu Deus não precisa de nada daquilo. Se ele disser assim, vai para a China, Senhor, tira o passaporte? Não, te prepara que eu estou te arrebatando. Eu sei que ele pode fazer isso. A Bíblia tem exemplos disso, com Jesus, com Filipe, com Elias, e sabe-se lá com quantos outros. Ele me tira daqui e me joga lá dentro da China, a hora que ele quiser. Eu prego lá, ninguém me acha, ninguém me vê. Eu fundo uma igreja e volto para o Brasil na mesma carona que fui. Eu sei muito bem disso, eu tenho experiências de arrebatamento. Eu tenho experiências de arrebatamento, eu sei o quanto Deus é tremendo e a própria Bíblia nos mostra essas experiências. Porém, por que eu não taco fogo na minha identidade, no meu CPF, no título de eleitor? Não taco porque ele não mandou tacar. Então, tá ali? Tá bom, deixa lá na gaveta. Se uma hora eu precisar por uma direção de Deus para pular uma situação ou sei lá o que, eu faço. Então, a falta do título não gera nenhum problema espiritual. Mas, por exemplo, sim, uma experiência tremenda que nós tivemos. Tremenda. Quando a minha esposa estava para vir aqui para o Rio, todos sabem que ela é de Minas, o Espírito de Deus falou comigo, diga para ela não esquecer nenhum documento. Para você ver as coisas. Para você ver como é que são as coisas. Diga para ela não esquecer nenhum documento. E eu falava com ela constantemente, olha, não esquece nenhum documento. Ela estava para vir, não esquece nenhum documento. Um dia se levantou um profeta e disse assim para mim, confirmou toda a situação e disse assim, olha, diz para ela não esquecer nenhum documento. Me confirmou aquilo que eu não tinha falado para ninguém, era algo que eu falava só com ela, para não esquecer nenhum documento. Ora, por que Deus se preocupou em dizer para ela não esquecer nenhum documento? Deus precisa dessa documentação? Não, mas Ele tem os seus caminhos. Ele tem as suas escolhas de como operar. Então, meu irmão, por essas e outras experiências que nós temos vivido na pele, eu tenho toda a documentação que um cidadão precisa. Todo ano eu tinha aquele trabalho besta de pagar aquele dinheiro e fazer o recadastramento do CPF. Acabou esse negócio, né? Não tem mais, não se faz mais recadastramento de CPF. Todo ano eu tinha que ir lá e pagar aquela mixaria. Mas não era o pagar, era o trabalho de você ficar vigiando se não passava da data, se não iam cancelar o teu CPF. E às vezes eu esquecia. Quando eu lembrava, eu corria na gaveta. Ih, caramba, será que isso aqui já passou a época disso? Aí eu ia no correio e pedia, vê se eu tenho que fazer o meu recadastramento, vê se está na época. Eu vivia assim, porque eu tinha que ter a cabeça para saber que de ano em ano eu tinha que ir lá fazer um recadastramento. Era uma loucura para mim. Para a agitação que eu vivo, era uma loucura. Que nem é uma loucura esse negócio de taxa de vistoria de carro. Isso é uma loucura para mim. É um horror fazer esse negócio para mim. Eu preferia até pagar R$200. Paguei os R$200, mas não ter que ir lá. O ter que ir lá para mim é que é um problema.
Então, meu irmão, eu aconselho a você manter a sua documentação. Por quê? Porque eu não sei que caminhos Deus vai tomar contigo, que tipo de operação Ele irá realizar. Então, mantenha a sua documentação. Não custa nada, tirou, joga lá na gaveta, numa gavetinha, guardadinho. Se qualquer hora você precisar e Jesus disser assim, pega aquele documento, Ele pega. Não é que Ele dependa daquilo, de jeito nenhum, assim como Ele não depende dos médicos. Mas quantas vezes eu já vi Deus dizendo assim, olha, Deus vai glorificar o teu nome, o nome dele, te curando através dos médicos. Eu cansei de ver revelações desse tipo. Cansei de ver isso. Então, eu não posso dizer, Deus é soberano, Deus pode fazer, então Ele vai fazer. Não, eu sei que Ele vai fazer, mas o caminho que Ele vai escolher fazer é com Ele. Eu sei que Ele vai fazer, mas eu não posso ousar dizer para Ele como Ele vai fazer. Tem mais perguntas? Tem? Tem. Tupirani, já que você diz que a igreja é superior ao Estado, por que sua igreja está enquadrada juridicamente no Estatuto da Igreja? Não deveria ser o contrário? Você vê o termo do camarada, já senti logo, Tupirani, já que tua igreja, pá. É justamente porque, como ela tem nome aí? Não, né? O cara não bota nem o nome. Anonimato. Simplesmente porque o Estado, se puder escrever para ele aí, simplesmente porque o Estado gosta de ser enganado, então a gente engana. A igreja não se submete ao Estado, mas o Estado exige um monte de coisa, CNPJ, não sei o que, e outra coisa. Diz para ele, a igreja não está enquadrada nas normas do Estado, porque a igreja diz que, o Estado diz que falar contra os homossexuais é crime. Pergunta se ele já ouviu as pregações desse lugar. Então aqui não estamos enquadrados no Estado. Se tem uma documentação que é para enganar os palhaços da nação, ela está aí na gaveta. A hora que eles quiserem olhar para ela, eles olham. Mas se eles acessarem as pregações que estão na rádio, eles vão dizer claramente, esse cara, esse moleque, esse folgado não se enquadra nas nossas leis. Agora, se eles querem número eu tenho para dar para eles um monte. Se eles querem cédulas, eu tenho cédulas a balde para dar para eles. Mas aqui o Estado diz que é proibido pregar contra a prostituição, homossexualismo, que mais? É proibido falar contra o próprio Estado, e aqui nós falamos tudo. Aonde que eu estou enquadrado no que o Estado diz? Porque eu tenho um número para alguém ver? A minha igreja não é número. A minha igreja é remida e lavada pelo sangue de Jesus Cristo. Então, nós não estamos enquadrados no Estado. Quanta lei tem por aí que nós estamos marretando a ela? Eu já mandei um e-mail pela internet, porque as pessoas... Eu vou fazer inclusive um vídeo sobre isso. E vou ver que eu não estou enquadrado, né, no Estado. As pessoas estão apavoradas. Não, porque se a Dilma ganhar, ela vai botar a lei que vai obrigar pastor a casar homossexual. Imagina um crente estúpido, analfabeto espiritualmente, dizer um negócio desse. E o meu sangue, que pode regar qualquer coisa? Eu quero ver o Estado botar armas aqui, entrar nesse santuário e botar um casal de gay aqui nesse lugar sem se manchar com o meu sangue. Eu quero ver. Aqui não tem só sacerdote, aqui tem homem também, disposto a morrer pela causa do Evangelho. Não estou disposto a matar, como eu dei uma entrevista para um camarada aí, né? Eu falei assim, eu não estou disposto a matar pela causa do Evangelho, porque no reino do meu Deus não existe assassino, só existe mártires, mas eu estou disposto a morrer por essa causa. Entende? Então, aonde que eu me enquadro nas leis do Estado? Porque eu tenho um CNPJ? CNPJ é um negócio, um número escrito no papel, a gente taca fogo, ele vira cinza. Agora, o que eu prego, as minhas palavras, nem que o mundo viva mais 500 mil anos, as minhas palavras não serão esquecidas. Elas serão dia a dia regadas. Então, nós não nos enquadramos no que o Estado diz. Nós não nos submetemos. É só olhar as pregações que tem nas rádios online, no site Geração de Mártires, daqui a pouco no o grito da meia-noite.org, todo mundo vai ver que essa igreja não se enquadra nas normas do Estado. Porque não está escrito pelos frutos conhecereis? Ora, o fruto da minha igreja não é um CNPJ. O fruto da minha vida não é a minha identidade, nem o meu título de eleitor. O fruto da minha vida que Jesus falou é coisa bem diferente disso. Então, né?
fica o recado para esse amado irmão, que pelo jeito deve me amar muito. Nós não nos enquadramos nas leis dos estados. Senão eu não teria sido preso por 18 dias, acusado de, sei lá, intolerância religiosa. Pergunta para ele se uma pessoa acusada de intolerância religiosa é porque segue as leis do Estado. Quem segue as leis do Estado não é preso pelo Estado. Quem se submete ao Estado não é preso pelo Estado. Então, se as minhas cadeias e prisões já não são bastante para falar para ele, nada vai mudar a vida dele. Se eu fui preso pelo Estado, é porque eu não me curvo à lei do Estado. Porque quem se submete ao Estado tem louvor do Estado e não perseguição. Pergunta se foi para o pastor dele que o delegado disse assim: eu sou delegado, eu sou espírita, eu armei para você. Quem se submete às leis do Estado, ninguém arma para eles. Tem mais perguntas? Não? Não? Bom, para resumir toda essa questão, nós temos que buscar os exemplos na pessoa do Senhor Jesus. Ali está. Nós vemos Jesus sequer parar para conversar, ter uma conversinha amigável. Não, vem cá, Jesus, vamos expor os nossos pontos de vista, vamos ver se a gente chega a um denominador comum. Ih, nada disso. Quando Jesus ouvia falar dos camaradas, já era tipo assim, ó, Herodes quer te matar, os fariseus estão escandalizados, os escribas estão tramando a tua morte, os sacerdotes de Jerusalém estão planejando acabar contigo. Era isso que Jesus ouvia. E quando foi que Jesus chegou lá? Não, peraí, vocês estão me entendendo mal. Vamos conversar aí. Vamos chegar a um denominador comum. Eu não estou pregando contra Roma. Eu não estou pregando contra o sacerdócio de Israel. Quando foi que Jesus se justificou diante de toda aquela classe dominante? Nunca. Ou seja, cristão não dá satisfação para as classes dominantes. Nós somos forasteiros e peregrinos em terra estranha. Isso é o que nós somos. E se somos forasteiros e peregrinos em terra estranha, não temos nenhuma intenção de assumir o poder deste mundo. Não temos nenhuma intenção de nos estabilizarmos nessa sociedade. Somos forasteiros e peregrinos em terra estranha. Então Jesus não parou para conversar, não compactuou, chamou a direção, Herodes chamou de raposa, né? Ou seja, raposa para mim é alguém muito esperto, alguém ladrão. Esse bichinho rouba mais que gato, a raposa. Então Jesus está chamando, vai dizer para aquele ladrão que me convém andar hoje e amanhã e no terceiro dia sou consumado. Ou seja, vai dizer para ele que antes do terceiro dia, a vontade dele de me matar não vai passar de vontade. Então Jesus teve oportunidades brilhantes quando disseram assim: é lícito pagar tributo ao Estado? César não representava o Estado? Sim. É lícito pagar tributo ao Estado? Jesus falou assim: em termos sim. Por quê? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, Jesus estava dizendo que um dia ia haver uma manipulação, ia haver um domínio do Estado sobre a população, e a população teria que, para viver tranquila, sem a opressão terrível do Estado, ia acabar tendo que pagar tributo. Nós não pagamos tributo? Nós não pagamos ao Estado? Você não paga a tua taxa de água, você não paga a tua taxa de luz, você não paga IPTU, você não paga IPVA, você não paga um monte de coisa aí, coisas que estão até em discussão por aí, que são arbitrárias, como se diz, inconstitucional. E daí? É inconstitucional, mas nós estamos pagando. A taxa de iluminação pública é inconstitucional. Um monte de radialista se levantou, um monte de gente está criticando, mas todo mês não vem na nossa conta? Então nós estamos pagando tributo. Por quê? Porque existe um certo domínio para nós que somos forasteiros e peregrinos nessa terra estranha. Existe um certo domínio e nós acabamos pagando tributo. Tá, estamos dando a César o que é de César, mas não deixaremos de dar a Deus o que é de Deus. Então, soberano é
Deus. Poderoso é Deus. Digno de honra, louvor e adoração é Deus. Então, o Estado quer um dinheirinho? Toma aí uma esmola. Toma aí uma esmola para vocês. É isso que vocês querem? Dinheiro? Toma. Agora, se tocar na obediência da minha vida espiritual e etc, etc, podem se preparar para conhecer a minha rebeldia. Eu não me curvo a nenhuma lei do Estado. Prova disso que hoje é proibido falar do homossexualismo. Tá, encosta o camburão da polícia aqui e vai ouvir o que eu prego todo dia. Então, Jesus não compactuou. Jesus tinha ali uma oportunidade tremenda. É lícito pagar tributo a César? Não, claro que sim. Ele poderia dar uma de Paulo. As autoridades são postas pelo Deus Todo-Poderoso. É meu Pai que institui as autoridades. Jesus não fez isso. Jesus não disse isso, como Paulo diz lá em Romanos 13, que nós já provamos que aquilo ali não tem nada a ver com a realidade, na mensagem intitulada Ministros Não de Deus. Está lá, né? E também tem um seminário aí, Romanos 13, que muita gente se escandalizou, mas depois caiu na real. Então, meu irmão, as ações de Jesus não demonstram nunca nenhuma associação, nem submissão ao Estado. Quando Jesus vai entrar no templo, questionam a Pedro, ué, o vosso mestre não paga tributo? Aí Pedro chega, Senhor, estão cobrando tributo do templo. Aí Jesus diz, ué, Simão Pedro, o que vos parece? Os príncipes da terra cobram tributos, dos reis? É dos filhos ou dos estranhos? Aí ele diz assim, dos estranhos. Pô, então logo os da casa, os filhos estão isentos. Ou seja, eu deveria estar isento. Eu sou filho de Davi. Mas, vamos fazer o seguinte, Simão, para que eles não fiquem escandalizados com tanta verdade, pega o teu anzol, aquele que você escondeu lá. Eu já te chamei para a obra, mas você insiste em guardar um anzol, então pega o teu anzol. Ou seja, pega lá o teu documento, teu título de eleitor, pega o teu anzol, joga lá no mar, você vai pegar um peixe. Quando você pegar esse peixe, abre a boca dele, tem um estáter. Paga o tributo por mim e por ti. Jesus poderia ter dito assim, vem cá, seus hipócritas. Vocês sabem quem é minha mãe? Sabe de qual tribo ela é? Vocês conhecem o meu pai? Olha a genealogia que tem aí no livro de vocês. Vê de quem eu sou filho. Eu não vou pagar imposto nenhum. E eu vou entrar. Examine aí. Não fez isso. Não se preocupou. Porque ele estava mais preocupado em ser um forasteiro e peregrino em terra estranha. Então ele vai e paga o tributo, sem ter que pagar tributo, e não deu a mínima de quem realmente ele era. Mas esse pagar tributo, e esse dizer, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, essa questão que ele faz referência ao Estado e as organizações dominadoras, isso impediu Jesus de cumprir o propósito dele? Não. Se nós sabemos do nosso propósito, não importa nem que a gente pague imposto, que a gente dê louvor ao presidente, que dê glória ao governador, desde que o nosso objetivo não seja nunca manchado. Então eu tenho uma missão, eu sei qual é ela. Eu posso fazer qualquer coisa, desde que a minha missão, a minha estrada, não seja danificada. Se eu não estou danificando a minha estrada, quer tirar um CNPJ? Tira. Quanto é para tirar um CNPJ? R$200. Tem aí? Tem. Paga. Nós não vivemos de dinheiro. Estamos nem aí para isso. E normalmente o que se vê? O Estado cria um monte de coisa apenas para ele ser enganado mesmo. E as pessoas que têm condição financeira, que conhecem bons advogados, bons... Como é que chama essa gente que cuida dessa parte... contadores, que conhecem bons contadores, eles driblam a lei de uma maneira brilhante. E os grandes restaurantes da Zona Sul, a maioria não paga água, nem luz, é tudo gato. As reportagens estão tudo aí. Por quê? Porque eles têm como pular, eles têm como burlar, eles têm como fazer, eles têm recurso, e o Estado vai sendo enganado dia após dia. Nós
temos um objetivo. O nosso objetivo, que é seguir Cristo, o nosso objetivo, que é pregar o Evangelho, viver e morrer por Jesus Cristo, o nosso objetivo não pode ser minado, não pode ser desviado, o nosso Deus não pode ser contrariado. Então, se tem uma situação em que eu possa realizá-la sem danificar os propósitos do meu Deus, está feito. Por exemplo, casar homossexuais. Primeiro que eles podem escolher qualquer lugar. Não vão escolher uma igrejinha do alto do morro, né, irmão? Se eles tiverem que escolher, eu quero casar, vai escolher lá na Zona Sul, uma igreja em alto mar, vai escolher um lugar, não vai escolher para casar no alto do morro. Mas, por exemplo, se fosse, aqui não vai. Aqui não vai. Primeiro eu tranco a porta, só se usar o maçarico para abrir a porta, porque não vai entrar. E ponto final. Se conseguir entrar, aí a coisa vai para o seguinte nível, né? O jogo vai para o nível pior. Porque não vai, aqui não vai. Não vai profanar esse santuário. Aqui eu tenho um compromisso com Deus. Então, nós pregamos contra homossexuais? Não, cada um que viva a sua vida. Nós pregamos contra uma prática. O homossexualismo é condenado pela Bíblia. Mas a Bíblia condena o homossexual ou a Bíblia chama o homossexual ao arrependimento? Então, ao mesmo tempo que a Bíblia condena aquele que vive na prática do homossexualismo, ela está dando a oportunidade de que o homossexual se renda aos pés de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, nós temos que ter essa consciência. Não fazemos guerra contra pessoas, fazemos guerra contra condutas. É bem diferente. Então, irmão, nós temos que observar, se você tem dúvida, você vai lá para a sua Bíblia, Jesus e política, o que ele diz? Jesus e não sei o que, vai buscando ver o que Jesus falou a respeito das autoridades instituídas. Por exemplo, lá no Antigo Testamento as pessoas usam um texto que diz assim: não colocarás sobre teu povo, né? Não colocarás governo sobre o teu povo que não seja da tua própria gente. E aí as pessoas usam esse texto e vai de blá, 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 um monte de besteira, quando na verdade ali a Escritura está falando exclusivamente da nação de Israel. A nação de Israel. Ou seja, tu não vai chamar um gentio para governar sobre o teu povo. Mas usam esse texto para enganar os crentes fracos. Já enganou muita gente. Quando eu elejo alguém, mesmo que seja um cristão, eu não estou elegendo esse alguém para governar sobre cristãos, ou seja, sobre o Israel de Deus. Eu estou elegendo esse alguém para governar sobre o mundo e não sobre o povo de Deus. Então o texto não se aplica. Nunca nós achamos nenhum texto na Escritura que faça valer essa conduta de nós cristãos escolhermos quem quer que seja para governar o mundo. Na verdade, nós somos a resistência. Como eu dizia, tem um monte de lei que as pessoas estão com medo, que a Dilma vai aprovar o aborto. O que me interessa? O que interessa para a igreja de Jesus Cristo que a Dilma vai aprovar o aborto? Isso é problema meu? Que aprove. Aqui dentro, nós temos que buscar a direção de Deus. Não vamos nos curvar à lei do aborto. Ninguém aqui vai começar a ser promíscuo, prostituído e começar a fazer aborto, porque nós temos uma regra. Então não me interessa o que o mundo vai fazer lá fora. Que a Dilma vai aprovar a lei do casamento gay. O que me interessa? O que eu tenho com isso? Isso é problema meu? Eu pertenço ao mundo? Eu já tenho o meu mundo, eu vivo a minha lei, eu vivo a minha regra que foi dada por Jesus Cristo. Então não me interessa que a Dilma vai aprovar a lei dos gays. Problema dela e de quem seguir a lei dela. Eu sigo outra lei. A hora que essas duas leis entrarem em choque, eu garanto a minha confissão com o derramamento do meu próprio sangue, se for preciso. Mas não abro mão da lei do meu Deus. E toma ali meio, gente preocupada que a Dilma vai assumir o poder. Não sei nem se ela vai assumir, porque segundo as pesquisas, o que já caiu. Então, não me interessa. Quem quer que assuma, o que quer que venha fazer, eu já tenho a minha regra de fé e prática e vou continuar andando nela, e eu sei muito bem que esse final de tempo que nós vivemos, estaremos aí fechando a era da igreja com a dispensação dos martírios. Então, se eu tiver que ser mais um,
Louvado e engrandecido seja Deus. Aquela mesma pessoa, ele diz assim, eu reconheço que o pastor solta o verbo contra o Estado, mas a pergunta foi referente ao estatuto da igreja. Não seria isso um capricho do Estado? E isso não deveria ser dado ao Estado pela igreja? Pois, afinal de contas, sei que paga impostos como cidadão, mas quem é o Estado para impor algo para a igreja, visto ser superior a ele? Exatamente. Justamente aqui nessa igreja, o Estado não impõe nada. Tudo que o Estado diz, primeiro, eu não tomo nem conhecimento, e quando tomo, estou rindo e zombando. Aqui a igreja não se curva às regras do Estado. Senão eu não poderia pregar o que prego, não poderia denunciar que o comunismo está entrando aí no país através do PT. Isso é prova, o que nós pregamos é prova de que nós não nos rendemos às leis do Estado. E outra coisa, o que talvez ele não saiba, é que a igreja caiu, por isso nós somos a voz da restauração. Se a igreja não tivesse caído, se os batistas não tivessem se corrompido, porque os batistas dizem assim, irmão, não podemos fazer evangelismo em tal lugar, porque a lei não permite. Se os pentecostais não tivessem se corrompido, hoje você vai ver dentro do trem o camarada lá sentadinho, mas antes de sair a lei que proibia pregar dentro do trem, o camarada dizia que ele tinha o ministério de pregar dentro do trem. Mas agora uma lei em Brasília calou o infeliz, ele está sentado lá no banco, porque lá no trem tem pregado um cartaz, proibido pregação. Isto é se curvar ao Estado. Ora, se ele tivesse realmente um ministério, ele ia para frente daquela placa e ia pregar, continuar fazendo a obra dele. Isso prova que ele não é nada, prova que ele é um farsante, um traidor de Jesus Cristo, se é que um dia teve um ministério. Então, quando as pessoas se rendem à lei do Estado, isso sim. Agora, a igreja, se não tivesse caído, como por exemplo as Assembleias de Deus, que pegaram o púlpito de Jesus Cristo e deram para Satanás através dos políticos, talvez, não sei se ele é um assembleiano, um batista, não existe igreja de pé. Quem não conhece, não entende a voz da restauração, quem não está disposto a derramar o seu sangue pela causa de Jesus Cristo, está caído, está fracassado. Se a igreja não tivesse caído, por exemplo, se as Assembleias de Deus, que hoje somam 40 milhões de membros, se ela não tivesse caído e fracassada, hoje nenhum governo ousaria dizer nada contra os crentes. Ao contrário, quando um governo aí ameaça subir, que vai oprimir a igreja, quando surge qualquer papo de que o governo vai taxar a igreja disso, daquilo outro, os cristãos estremecem. Ao contrário, se realmente fossem cristãos, tinham que dizer o seguinte, que venha o Estado, nós estamos prontos. Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas não, se desesperam. Não que vai proibir isso da igreja, que vai proibir aquilo da igreja. A igreja vai ter que fazer culto de portas fechadas, que a igreja vai ter que ter acústica. E aquele desespero, por quê? Porque são crentes medrosos, fracassados, que ainda não estão dispostos a dar a vida pelo Evangelho de Jesus Cristo. É isso. Então não me interessa se o diabo com chifre, cauda e tridente assumiu o poder de Brasília. Não me interessa. Aqui dentro ele não manda. Não me interessa que o próprio diabo assuma. Estão dizendo não, que a Dilma tem um câncer e o vice dela é um tal de Temer, né? Temer, que é satanista, pai de não sei que astral, não. Daniel Mastral. Então o cara é satanista e o cara já declarou que vai criar leis para acabar com a igreja. Pois bem, eu quero ver ele criar uma lei que acabe com a minha igreja. Eu quero ver, eu desafio ele. Eu desafio ele a mandar um exército na porta da minha igreja. Eu desafio ele a controlar as minhas palavras. Eu quero mais que ele assuma o poder. Eu quero mais que o diabo assuma o poder. Porque quanto mais cedo o diabo assumir o poder, mais próximo está a minha redenção. Essa é a minha visão. Então não estou nem aí quem vai assumir o poder. Eu sou crente e eu não voto. Porque o meu voto seria um voto de confiança a algum homem lá no poder. Eu não atribuo nenhuma confiança a eles. Tenho 44 anos. Até hoje, todos aqueles que eu vi assumir o poder se corromperam, se venderam. Hoje nós temos uma lista de políticos hipócritas,
cujo caráter já está completamente degenerado. É Garotinho, Heraldo de Oliveira, Francisco Silva, os filhos do Francisco Silva, os cunhados, as filhas, cunhadas, toda a família está na política, tudo corrompido. E antes dizia assim, nós vamos eleger os candidatos cristãos para que certas leis não sejam aprovadas, tá? Elegemos os candidatos cristãos. E as leis foram ou não foram aprovadas? Está tudo aí aprovado. Agora, por que certas igrejas não são perseguidas? Porque se renderam ao Estado. As Assembleias de Deus são um grande palco da apostasia, do engano, da mentira. Não existe nenhuma denominação que tenta se dizer evangélica e que use Bíblia e que monte até seminário e que seja tão falsa e hipócrita quanto as Assembleias de Deus. Então, meu irmão, nós não nos curvamos a Estado, né? Tem que tirar um CNPJ? Tá, eu tiro o CNPJ e esfrego ele na cara do Estado, mas eu não vou perder tempo nem em ler, porque a regra da igreja é Bíblia. A regra da igreja é Bíblia. Se a regra dessa igreja fosse o estatuto dela, eu não teria sido preso. Se a regra da igreja fosse o estatuto dado pelo Estado, nós não teríamos aquelas filmagens na internet tacando fogo nas roupas dos pais de santo da Universal, tacando fogo nas roupas que os Exus usam nos terreiros de macumba. Está lá pegando fogo na internet que nós fizemos as filmagens. Por quê? Porque não nos curvamos ao Estado nem às leis do Estado. Será que isso não está bem claro? Ainda aparece alguém dizendo, por que isso, por que aquilo? Ora, então eu pergunto para ele é cristão? Ele é cidadão do céu? Ora, se ele é cidadão do céu, então por que ele tem uma identidade? Se ele é cidadão do céu, por que ele tem um CPF? Se ele é cidadão do céu, por que ele vai numa loja ali e compra um tênis para calçar os pés dele? Por que ele não se veste de vestes espirituais? Porque a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós vivemos num mundo em que alguma coisa nós utilizamos deste mundo. Mas utilizar alguma coisa é bem diferente de estar submisso a ela. Agora, nem todos conseguem ver da mesma maneira, né? Temos alguma observação? Tem uma observação aqui do Rômulo, ele diz assim, pastor, alguns batistas e outros fizeram uma comissão para falar dessas leis e para pedir voto para a dita bancada cristã. Mas me parece que pararam porque um batista foi processado e vemos que a direção de Deus, não houve direção de Deus nenhuma. E a comissão que o pastor queria fazer, nenhum deles teve coragem. É isso aí. É isso aí. Então, quer dizer, um processo para um grupo. Cadeias e algemas não nos pararam. Olha a diferença. Tinha um camarada aí o tal do Silas Malafaia, soltava o verbo contra a Universal. A Universal moveu um processo contra ele, acabou a história, ele se calou, nunca mais tocou em Universal. Nunca mais falou em Universal por causa de um processo, letras escritas num papel. Eu acho que eu não sou um pastor. Eu sou bem diferente deles. Acho que a diferença é muito grande. Alguém me confundir com um pastor é muito cego. Eu não sou um pastor. Porque se eu fosse pastor, eu me comportaria igual eles se comportam. Diante da ameaça, vamos deixar isso para lá. Eu não, eu estou aqui. Sou a resistência. Eu luto contra. Vou adiante. Nada me para. Nada me faz voltar atrás. Enquanto eu não ver a minha vida terminar glorificando Jesus Cristo, eu não sossego. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro, para vender DVD, vender CD. Eu não estou aqui para isso, na minha vida não é essa. Então tem gente até que me compara com um pastor. Longe de mim tal coisa. Se eu fosse pastor, teria caído na fé igual a eles caíram. A gente usa esse título, mas o fruto da nossa vida não é o fruto de um pastor. É bem diferente. Nós pregamos uma revolução fora do comum, né? Então, faz a pergunta de novo. Aquela pergunta do estatuto. A mesma que fez agora. Esse comentário do Romulo? Pastor, alguns batistas e outros fizeram uma comissão para falar dessas leis e para pedir voto para a dita bancada cristã. Tá joia, valeu. Fizeram uma comissão para pedir lei para político.
Não, meu irmão. Faz uma comissão, reúne o povo e diz assim, olha, aprovar uma lei, vão aprovar uma lei lá no Congresso. Quando essa lei vier, nós vamos provar que nós somos crentes, não vamos nos render a ela, deixa ela vir. É isso que passa na minha cabeça. Eu não vou eleger ninguém do nosso meio para ir lá se misturar com aquela raça, com aquele lamaçal. Porque a Bíblia diz que quem não é não se mistura, a filosofia do mundo geral. Ou seja, santo é santo, profano é profano. Quem milita a boa milícia não se embaraça com as coisas do mundo. Então, se eu tivesse que montar uma comissão, seria uma comissão, um congresso, para pregar e dizer assim, irmãos, está chegando leis aí para nos perseguir. Vamos arregaçar a camisa e vamos continuar pregando mais ousadamente. Isso é o que eu faria. Eu queria montar, sim, uma comissão para combater essa comissão de intolerância, mas não é para combater legalmente, blá, blá, é para montar e fazer tumulto. Fazer guerra, criar vídeos, jogar na internet, comprar espaços na televisão para tumultuar, para dizer uma raça de hipócrita, palhaços. É para isso que eu queria criar essa comissão. Mas não apareceu ninguém valente. Por quê? Porque não tem ninguém igual a mim. Eu sou único. Eu sou exclusivo, sou o melhor de Jesus Cristo nessa guerra. O resto é tudo pastor, zelando por número de membros na igreja, correndo atrás de dízimo. Eu não estou preocupado com o número de membros, eu não estou preocupado com dízimo. Eu estou preocupado em expor, jogar para fora aquilo que o meu Deus tem me dado. E eu sei que Ele tem me dado. Eu prego que ninguém prega, eu falo que ninguém tem coragem. Saímos do presídio e tivemos que assinar um termo lá, depois em casa que eu vim ler o termo, que dizia assim... habeas corpus, tal, eu tinha que assinar um habeas corpus. Aí lá embaixo, no rodapé, estava escrito assim, o mesmo se compromete a não se pronunciar pelos meios de comunicação. Quando eu cheguei em casa, uma semana depois que eu peguei aquele negócio para ler, o que eu assinei lá que me tiraram da cadeia? Quando eu fui ver, estava lá o habeas corpus, não tinha nada a ver com isso, mas o juiz colocou isso. Quando eu li isso, eu já estava pregando, arrebentando, fazendo vídeo, falando as mesmas coisas, fazendo coisas piores. Transformei o meu testemunho, que era apenas escrito em vídeo, larguei o verbo. Quando eu falei, isso estava aqui, eu nem sabia. E não fez a mínima diferença depois que eu tomei conhecimento. Eu não me calo, eu não me rendo, eu não me curvo. E essa minha valentia vai me garantir ficar de pé. Os que querem se esconder serão abatidos. Os que querem se expor, o propósito de Deus não será frustrado. Então, nós não nos curvamos. Eu nunca vou chegar aqui e vou dizer assim, irmãos, vamos criar um grupo, vamos criar um partido e vamos colocar gente nossa no Congresso para combater as leis que estão sendo criadas. Ao contrário, eu vou chegar aqui e vou dizer assim, irmãos, estão criando leis que querem nos perseguir. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, se aproxima a hora da nossa redenção. Eu não tenho que impedir o diabo de assumir o poder, eu tenho que desejar que ele assuma o poder. Porque eu sei que quando ele assumir o poder, o arrebatamento está às portas. E o que mais eu espero? Viver ou morrer não faz a diferença. A diferença é se Cristo Jesus será ou não glorificado. Então, meu irmão, não estou nem aí para a lei do aborto, para a lei do gay, para a lei da prostituição. Não me interessa, eu não leio Constituição, eu não perco tempo com isso. Eu não fiz faculdade de Direito, nada disso me interessa. Eu estou nem aí para as leis que os homens estão fazendo lá. Eu já tenho uma lei, ela se chama Bíblia. Eu vou andar nela. Quando alguém chegar e dizer assim, tu está preso. Por quê? Ah, não, é intolerância religiosa, eu vou consultar a minha Bíblia. Falhei diante da Bíblia? Não. Se eu não falhei diante da Bíblia, não falhei diante de Deus. Acabou a história. Ele proverá. Ah, vai para o paredão que vão te matar. Eu vou abrir a minha Bíblia. Falhei aonde? Não falhei? Pode matar, estou aqui. Entende? Agora, nunca eu vou perder meu tempo, né? E cá entre nós, eu orei. Jesus, o senhor deixaria eu entrar lá no Congresso só para fazer uma baguncinha? Não me deu resposta. Uma bagunça, sabe o que é bagunça? Senti assim, acho que foi um negócio meio natural, né? Senti uma vontade de entrar naquele Congresso para fazer uma arruaça. Não é para me misturar com eles. É para mostrar uma diferença. Não é para seguir em curso de lei. É para criar tumulto. Senti essa vontade, sinceramente. Ia causar um tumulto naquilo ali, meu irmão, que você nem imagina. Mas,
Se Jesus dissesse, entra, eu entraria, mas não para receber o salário de lá, mas para mostrar que ainda tem 7 mil que não dobram os seus joelhos a Baal. Mas eu não acredito que Deus deixe, não. Não acredito. Não acredito. Acho que Ele tem outros planos. O que Ele quer comigo é só aqui fora, mostrando a resistência que a sua igreja tem quando se curva a Ele. Amém? Tem alguma pergunta ainda? Não? Alguém aqui tem? Temos aqui. Pastor, o senhor tem falado, tem comentado, tá? Eu assimilei, né? E a maioria das pessoas aqui também assimilaram isso, né? Que se Deus colocou uma pessoa, servo de Deus, um pastor, para conduzir as suas ovelhas, jamais Ele vai permitir que conduza bode, né? E lá só tem bode. Agora minha pergunta é o seguinte, né, ao pastor, eu tenho a minha própria resposta, né? Só acha que um membro de uma igreja não seja pastor, ele se candidata e assume como deputado, você não acha que ele não vai se desviar do caminho do Senhor? Ele não sendo pastor, sendo um membro, você não acha que ele vai desviar do caminho do Senhor? O que nós temos Essa visto... é a minha pergunta. Não sendo pastor, sendo um membro normal. Sim. Sendo pastor, então, nem se fala. Eu acredito que não tem como. Né? Como eu comentei ainda há pouco, algumas coisas loucas e revolucionárias passaram pela minha cabeça. Mas, particularmente, eu acredito que Jesus não vai me permitir nunca isso. Essa loucura, vamos dizer, que eu quero cometer, eu acho que Ele não vai. Mas, como ser humano, eu posso pensar muitas coisas. Agora, um membro da igreja, ou seja, quem for, caiu lá dentro, o que nós temos visto, gente? O que nós temos visto? Foi a Rosinha, foi o garotinho, foi o Francisco Silva, tudo com fama de cristão. Foi o Harold de Oliveira, foi os parentes todinhos do Harold de Oliveira, foram os filhos do Francisco Silva, foram os cunhados, foram os concunhados. Todo mundo está lá dentro. Cadê a diferença? Tem muito crente, tem uma bancada chamada Partido Socialista Cristão, Partido não sei que cristão, tem um monte de partido cristão lá dentro. Tá, irmãos, cadê a diferença? Onde está a diferença dessa gente toda? Que se diz cristão e que está lá dentro do Congresso, do Senado, da Câmara, cadê eles? Cadê a expressão deles? Ou seja, o mundo vai seguir o seu curso, e é aí que eu tenho que saber qual é o curso que Jesus Cristo quer para a minha vida. O curso que Ele hoje quer para a minha vida é testemunhar do seu nome, pregar a restauração e, quem sabe, adentrar uma dispensação que é a dispensação dos martírios. Então, o diabo tem que assumir o poder, Jesus vai permitir que alguns de nós sejamos mortos pela causa do Evangelho e nós vamos seguir o curso que Ele traçou. É isso que está escrito. Então não adianta eu tentar ir lá para o Congresso para mudar o curso da história que já está profetizada e selada com o sangue de Cristo. E é o que alguns loucamente têm tentado fazer. Irmãos, vamos lá no Congresso porque para impedir que a lei do aborto seja aprovada. Quando foi que isso foi um projeto de Deus, que a lei do aborto seja aprovada? Que diferença faz? Se pessoas estão abortando aos milhares anualmente, existem milhares e milhares de abortos anualmente no mundo todo, com lei ou sem lei, que diferença faz? Vai impedir a lei que aprova o homossexualismo, desde Sodoma e Gomorra, antes lá do Egito de tudo, desde o começo, nós já vemos as práticas homossexuais que são a influência do satanismo, são a influência do espiritismo, são as influências de demônios na vida das pessoas. Então agora vem um pateta se dizer cristão que vai entrar para que a lei não seja aprovada. A prática está aí, a milenar. Não faz diferença. Mas as pessoas acham que tem lá o seu conceito de bom cidadão. Na verdade, isso revela um medo, uma covardia, porque quem é valente está nem aí para a lei que vai ser feita. Quem é valente, encara a lei, seguindo a Cristo até a morte. É isso que a Bíblia diz. Agora, se eu quero ir lá para mudar a lei, por quê? Eu tenho medo da lei? Eu não tenho medo da lei. Eu sigo a lei de Cristo. Se a lei de Cristo disser que chegou o meu tempo, que eu vou ser
martirizado, morto, sei lá o quê, eu vou ser. Se ela disser que eu não vou ser, eu não vou ser. Eu vou seguir o meu curso. Amém? Pastor, você acabou de dizer que ninguém é igual a você e se auto-exaltou, porque a Bíblia diz que os que exaltarem serão humilhados. O último Elias, que é João Batista, disse que importa que eu diminua e que Cristo cresça. Não acha que você se acha muito? Acho, eu sou o máximo. Eu sou bom, eu não vejo ninguém igual a mim, ninguém encara um delegado como eu, ninguém encara um juiz como eu, ninguém encara um promotor como eu, ninguém escreve os livros que eu escrevi. Eu sou o máximo, eu arrebento, cara. Sou bom, eu sou bom, entendeu? Então, quer dizer, essa pergunta merece até ser vista de novo, né? Fala aí. Não, eu lembrei. João Batista, o último Elias, né? Então, por que lá em Mateus capítulo 11, né? 17:11, Mateus 17:11, Jesus está dizendo assim: em verdade vos digo que Elias virá. Ora, Jesus diz Elias virá e João Batista já tinha sido morto. Só que aqui eu não tenho tempo para dar essas aulas, né? Então, meu irmão, eu me acho realmente o máximo. Eu me acho bom. Por quê? Porque estou disposto a morrer por Jesus Cristo. E o bom é isso. O bom é quem está disposto a morrer por Jesus. Eu não me rendo, eu não me calo. Os caras mandam um recado: fecha a igreja onde vocês são homens, vem cá e fecha. Eu sou bom ou não sou? Fico 18 dias preso. Sou algemado e arrastado para o fórum. Depois fico lá dormindo, durmo usando gente como travesseiro. Depois pago uma fortuna de cadeia para ter espaço para escrever um livro dentro da prisão. Eu saio arrebentando. Fizemos agora uma distribuição do livro Sistema Jurídico em Colapso, dentro, lá nas portas da ACADEPOL, Academia de Polícia Civil. Eu quero ver outro pastor, outra igreja com essa disposição. Eu sou bom pra caramba, meu irmão. Eu sou muito bom. Ninguém vai na porta de uma academia de polícia civil, onde os policiais estão entrando e saindo com viatura, com arma, fazer o que eu fiz. Eu sou muito bom. Eu sou um cara terrível. Agora estamos planejando pegar o livro Sistema Jurídico em Colapso, vamos entrar no fórum e distribuir dentro do fórum. Caramba, eu sou bom demais. Eu sou terrível, não tem ninguém igual a mim. Eu pego os recursos do ministério e trabalho, enquanto pastores hipócritas estão pegando o recurso do ministério para andar de carro zero e desfilar em restaurantes de luxo. Eu como feijão com arroz, mas a obra é feita. Eu sou bom, meu irmão. Eu sou bom demais. Eu tenho que dizer que eu sou bom. Se isso é exaltação ou não, não me interessa. Eu sou bom e ponto final. É comigo que Jesus está contando. Então, eu quero ver alguém fazer o que eu faço. A gente vai para a porta das igrejas caídas e distribui milhares de CDs e DVDs com recurso nosso. Eu sou bom demais. Quem faz isso? Quem faz isso? Quem por aí distribui CD e DVD de graça? Eu disponibilizei todos os nossos seminários, estamos disponibilizando todas as mensagens desse ministério gratuitamente no SkyDrive, para as pessoas chegar a baixar. Tem gente que eu mando o link, a pessoa me devolve o link chorando. Pastor, impressionante, nunca vi nada igual, as respostas da minha vida. Por quê? Porque eu sou bom. Ninguém disponibiliza mensagens de graça na internet. Está todo mundo vendendo. Eu sou diferente, eu sou bom. Sou muito bom. E ainda não encontrei uma palavra para qualificar o quão bom eu sou. Eu sou o melhor de Jesus Cristo. Não é à toa que ele disse: você é o número 1. Quem disse foi ele. Quem disse isso foi ele. Acha outro para fazer as obras que eu faço. Aí eu me calo. Eu me calo. Já teve gente dizendo: não, Deus me chamou para o ministério. Eu falei: Deus não te chamou não, rapaz. Claro que Deus me chamou. Pois bem, se a tua igreja prosperar, eu fecho a minha e você membro da sua. Sento lá no banco. Cadê? Cadê? Porque eu ando com Deus. Sou bom mesmo. Sabe por que eu sou bom? Porque a ordem que ele me dá eu não volto atrás. Eu cumpro, eu executo. Eu sou bom. Sou o melhor funcionário de Jesus Cristo. Nem que eu tenha que me arrastar e ficar com fome, mas aquilo que ele me diz eu vou e faço. Eu sou bom, sou muito bom mesmo. É assim que eu me considero. Se isso servir de resposta para o nosso amigo, muito que bem. Se não, ele procura nos pastores dele a minha imagem para ver se ele vai achar. A valentia que eu tenho ainda não foi dada a outro. Só reconheço um com a valentia que eu tenho. Eu mesmo, quando eu me olho no espelho.
Acabou, meu irmão. Dizer o quê? Fazer o quê? É a realidade. Tem mais perguntas? Tem uma do Eric, da Suíça. Ele diz assim... Deixa ele ver eu rindo não, que senão eles vão achar que... Pastor, eu gostaria de saber se a Bíblia condena o crente que não vai à igreja. Porque aqui onde eu moro não tem nenhuma igreja que fale a verdade como o Senhor faz. Só tem igreja com pastores e igrejas caídas como a Universal. Um amigo disse que eu tenho que ir a si mesmo. Isso é verdade? Não, não é verdade, é uma mentira. Se eu estou num lugar que não tem igreja, então eu vou frequentar um terreiro de macumba. Se eu estou num lugar que não tem igreja, então eu vou rezar missa na igreja católica. Eu estou num lugar que não tem igreja, então eu vou para a Universal mesmo, compactuar com o diabo. Se eu estou num lugar que não tem igreja, eu vou para a RR, a Igreja da Graça, a Mundial do Poder de Deus. Não, se eu estou num lugar que não tem igreja, Deus não me direcionou certamente para essas. Igreja a gente busca em oração. Se Deus disser, ó, tem uma oração lá tem uma igreja lá na cidade tal, e Deus projetar, me der recurso para ir, eu vou. Se não, usa o computador aí, ó. Tá lá, depois pede para ele mandar um e-mail para a gente, pastortupirani@hotmail.com, e eu mando o link do SkyDrive para ele. Ele se alimenta lá, tem mensagem que não acaba mais, coisa selecionada por Deus para qualquer pessoa crescer, e em 2 anos está dando aula de teologia para qualquer um. É isso que está armazenado lá no SkyDrive. Então, se aqui não tem igreja, eu não posso congregar num templo de Satanás, como é a Universal, a Graça, a Mundial, a Deus e Amor, os batistas sociais e os assembleanos corruptos, né? Que se venderam para a política. Não, isso não é igreja. Então é melhor ficar em casa do que cultuar Satanás. É o que eu penso. Amém, irmãos? Tem mais? Pastor, eu tenho uma dúvida sobre o ministério de profeta. O que é um ministério de profeta? E quero também saber sobre o dom de profecia, um dos dons espirituais, porque tem igrejas que dizem que não existem mais profetas. Eu queria saber sobre isso. Essa é uma questão muito relativa. Pede para ele, passa o e-mail, aí eu posso explicar. É uma coisa muito longa, muito complicada, muito metódica, muito didática, né? Profeta existe? Sim, mas tem que entender que a voz da restauração já está aí. Deus ainda usa a questão profética? Sim. O ministério da profecia continua e vai continuar até a igreja sair da terra, e o que vai acontecer depois que a igreja sair da terra são coisas profetizadas também, coisas reveladas na palavra. A profecia existe, mas é necessário ter muito cuidado com relação a isso. Por exemplo, eu, já no tempo da restauração, cheguei numa igreja e uma mulher profetizou para mim, né? Olha, Deus está revelando que Ele está cuidando da sua vida. Deus vai mudar a sua vida de maneira que você poderá... você vai alcançar um ministério e quem sabe até abrir uma igreja, alguma coisa desse tipo assim. Quando acaba, eu já estava 8 anos dirigindo a igreja, já estávamos alcançando pessoas no mundo e fazendo a obra de uma maneira tremenda. Deus já tinha confirmado tanta coisa na minha vida. Então, existe a profecia, mas existe a falsa profecia. Existe Deus, mas existem os falsos deuses. Existe a Bíblia, mas existem as falsas interpretações. Tudo é uma questão de entender quando a Escritura diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Quem se guia pelo conhecimento da Bíblia não se confunde nem com as falsas profecias. Saberá, inclusive, identificar um falso profeta, uma falsa profecia. Mas isso é uma questão de conhecimento, né? São coisas que a gente tem que passar muitos detalhes para que a mente da pessoa se abra. Cerrou? Amém, irmãos? Ficamos por aqui então?